A gente vai falar hoje, então, sobre as reflexões sobre a arte nas reuniões mediúnicas. Como nós somos o departamento de mediunidade, a gente vai trazer essa reflexão para todos, porque isso se faz importante a arte. De primeiro momento, ela eleva os nossos corações e as nossas mentes, né? Então, a gente já parte de uma questão que é a elevação da alma, e isso já se insere dentro do nosso tema. Mas eu queria começar pelo começo. Eu queria começar falando para vocês de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem de Paulo, no capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, nesse item, é o item 10, que é Instruções dos Espíritos, eu vou só ler 2 trechinhos, porque a gente não tem tempo, né? Ele diz o seguinte: aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Fora da caridade não há salvação. Então, quando Paulo fala isso no Evangelho, ele nos coloca absolutamente todas as possibilidades para que a gente possa exercer a caridade. Todas. Isso significa que em qualquer momento da nossa vida, se a caridade for necessária, devemos fazê-la. E isso se aplica mais ainda, nós que somos estudiosos da mediunidade, nós estudiosos mesmo, né? Que falta muito, tem que estudar muito. A gente também tem que contemplar essa máxima, porque a mediunidade é um dom, é um sentido comum a todos nós. Não é exclusividade de quem está na doutrina espírita. Mas quem está na doutrina espírita tem um belo aprendizado. E aí, a última parte desse trecho, ele fala assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, ao que vos vendam, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Então, fora da caridade não há salvação. É a primeira reflexão que a gente vai trazer nessa manhã, para que a gente possa entender todas essas reflexões que a gente vai trazer aos poucos aqui. Bom, e aí a gente vai passar para uma reflexão do Hermínio Miranda no Livro dos Espíritos. Eu até trouxe aqui o exemplar para fazer a referência, que é esse aqui, que tem essa tradução do Hermínio Miranda, que ele faz um comentário na edição. E é esse comentário que eu vou falar com vocês agora. Ele fala o seguinte: a mediunidade é um dos componentes do bloco central da doutrina, mas ainda não se sabe tudo sobre seus mecanismos operacionais. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que a gente precisa entender que a mediunidade, ela está presente na casa espírita, em qualquer lugar. Da porta, quem põe a água, quem faz a palestra, quem acolhe, atendimento, tudo a mediunidade está presente. Por quê? Porque a espiritualidade está ali na casa espírita. Então a gente não pode entender, e eu sou muito enfática nesse olhar, que a mediunidade está restrita à reunião mediúnica. A mediunidade é muito mais ampla, e através da mediunidade a gente pode fazer a caridade. Por isso que eu trouxe essa reflexão de Paulo. Então, quando ele fala isso, ele diz que a gente não conhece todos os mecanismos em que se opera a mediunidade.
Então, vou dar uma palhinha, porque nossos amigos aqui vão aprofundar o assunto. Então, só para a gente ficar atento nessa reflexão. E ele se baseia nessa argumentação dele no Livro dos Médiuns, no item 10 do capítulo 6. Que Kardec coloca o seguinte: estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra, ou seja, aquilo que os espíritos nos colocaram, Kardec codificou, né, através dos estudos dele, não é o ponto final, né? Ele traz isso e ele é muito enfático na obra toda. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos por causas que nada têm de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. O que Kardec está dizendo aqui? Kardec está dizendo que a gente não pode recusar as possibilidades de compreender os fenômenos, mas para entendê-lo e para aceitá-lo, precisamos usar o critério da racionalidade e da probabilidade, ou seja, a gente precisa entender e levantar todas as provas sobre aquele fenômeno que está acontecendo. E o que eu acho muito importante, todos os fenômenos, todas as manifestações, não tem nada de maravilhoso e sobrenatural. Faz parte de um todo. A espiritualidade, ela é organizadíssima, coisa que a gente não é. Mas ela é muito organizada e ela trabalha em harmonia. E nós aqui vamos trazer essa ideia da harmonia. Mas dentro da doutrina, a gente só consegue entender a harmonia se a gente estudar. O estudo é fundamental para um bom espírita, para um bom cristão, porque sem isso a gente não entende como funciona. É que nem manual de equipamento. Se a gente não lê um manual, que ninguém lê, a gente não sabe como funciona. Aí a gente usa de qualquer jeito e depois estraga, aí a gente não sabe por quê, não leu o manual. Então, acho que a gente tem que refletir. Para nós, o Livro dos Médiuns é o nosso manual de exercício. É quando a espiritualidade ela se dedica a explicar para o Kardec todos os fenômenos. A gente, quando estuda, não vou me lembrar, mas acho que é o capítulo 4, Kardec tem uma tese, e aí ele começa a fazer as perguntas para os espíritos. Edson, você que é bom... É o capítulo 4, não é? Que ele traz uma tese, vou deixar para vocês olharem em casa, mas acho que é o capítulo 4. Ele vem com uma tese, e aí ele vai fazendo as perguntas para os espíritos. A realidade não é a tese que ele tem. E ele coloca lá no capítulo, gente. Então, é bem bacana isso, porque você vê a doutrina sendo construída. Por isso que o estudo é revelador. Então, a gente precisa estudar. Então, o pessoal das casas espíritas, peçam estudo do Livro dos Médiuns. Do Livro dos Espíritos é bem mais comum, mas do Livro dos Médiuns a gente precisa se dedicar. Isso é muito, muito importante. Bom, meu tempo está estouradinho, eu vou só concluir. Dentro da introdução ao Livro dos Espíritos, que é o item 12, que a gente vai trazer um pouco da reflexão sobre a questão que ele chama de espiritismo prático, que tem a ver com a questão do exercício da mediunidade, nessas circunstâncias de reunião mediúnica e etc. Então, ele diz o seguinte: é uma dificuldade do espiritismo prático, mas jamais temos dito que essa ciência seja fácil, nem que se possa aprendê-la brincando, não mais que nenhuma ciência. Nunca será demais repetir que demanda um estudo assíduo e geralmente longo. Não podemos provocar os fatos,
Necessário se faz esperar que eles mesmos se façam presentes, e muitas vezes animados por circunstâncias das quais nem ao menos pensamos. Kardec aqui está falando, gente, desse momento dele, do encontro com as manifestações. Então, assim, todo mundo falava, não, vamos ver a mesa girante, vamos ver a mesa girante. E ele ia? Não, porque ele era estudante do magnetismo, tinha uma turma grande, já há 15 anos, e não, vamos conhecer, não, isso é brincadeira, não sei o que, ele não ia. Até o dia que ele falou, tá bom, eu vou. E aí ele começou a frequentar e começou a perceber que existia alguma coisa naquele fenômeno, que ele não conseguia entender. E assim foi que ele teve a curiosidade despertada e seguiu refletindo, conhecendo, até o momento em que ele aceita o convite da espiritualidade para ser o codificador dessa doutrina. Então, é isso que ele vem falar aqui, que os fenômenos, as manifestações, elas vão aparecendo. A espiritualidade, que mediunidade é comunicação. Se é comunicação nossa com a espiritualidade, o que eles fazem nas manifestações mediúnicas dentro da casa espírita? Eles vão simplesmente mandar mensagem. O problema é que a gente não está atento à mensagem. E aí eles ficam lá, põe megafone, manda para uns 5.000 centros espíritas e a gente está lá. Pensa, será? E uma outra coisa que a gente também sempre coloca é esse diálogo entre nós, da doutrina espírita. Isso é muito importante para que a gente fortaleça os nossos laços de união e que a gente fortaleça e compartilhe os nossos conhecimentos. Então, essa é a minha proposta. Ultrapassei um pouquinho meu tempo, mas essas são as reflexões que eu trago para vocês, para a gente dar continuidade. Então, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Então, bom dia a todos. É uma alegria encontrá-los nessa manhã de sábado. Agradeço pelo esforço de estarem aqui conosco para refletirmos juntos acerca de um tema que não é tão novo dentro da doutrina espírita. Inicia-se no Espiritismo Nascente sobre arte e mediunidade. Vamos fazer um rápido histórico lembrando disso. Mas o tema hoje ele tem se apresentado dentro das reuniões mediúnicas num formato diferente do que a maioria de nós espíritas conhecemos. E é sobre isso que eu vou trazer a minha parte de reflexões, que é o que está acontecendo em nível Brasil com a arte e mediunidade dentro das reuniões mediúnicas, comparando aquilo que nós já temos como conhecimento, como um tipo de rótulo que ficou para nós espíritas quando se fala de arte mediúnico. Mas para isso é muito importante dizer que tudo que nós vamos falar aqui está pautado em Kardec. E então nós vamos trazer muitas referências onde Kardec nos esclarece acerca dessas possibilidades que estamos percebendo agora. E que também gostaria de ressaltar que talvez nós não estejamos tendo olhos para perceber este momento, mas é como se nós estivéssemos revivendo o que aconteceu lá atrás, nos primórdios da doutrina espírita, quando houve uma invasão organizada dos espíritos e começou a eclodir mediunidade para tudo quanto é lado, e vieram as mesas girantes e fenômenos de efeito físicos diversos para chamar a atenção. Nas nossas análises que nós vamos trazer aqui, eu ouso dizer que nós estamos vivenciando algo semelhante, não em nível de intensidade, mas que está havendo uma eclosão dentro das reuniões mediúnicas tradicionais, onde normalmente era apresentada apenas psicografia, psicofonia, e o médium começa a ter desejo de desenhar, espíritos que são atraídos pelas músicas,
médiuns evidentes que veem bailarinas dançando dentro da sala mediúnica, espargindo energias, um monte de elementos de arte que, como nós não estamos habituados ou acostumados com isso, começamos a questionar, ou se não é um delírio do médium, um delírio nosso, e muitas das vezes não temos explicações. Então é um pouco disso que nós gostaríamos de refletir juntos. E o nosso objetivo não é dizer o que é certo ou o que é errado, mas partirmos para uma reflexão conjunta, e com certeza o assunto não se encerra hoje. Espero que ele inicie-se hoje e que a gente possa reunir muito mais vezes para tratar de outros aspectos. E agradecendo mais uma vez aí ao Edson e toda a equipe da Mediunidade 12 Regional por ter acolhido esse tema, que ao mesmo tempo que ele é muito interessante, ele é desafiador para ser abordado. Então, vamos lembrar de Jesus, nossa referência maior, que quando ele estava aqui entre nós, uma turba de espíritos sofredores o seguiam, os enfermos, do qual nós fazemos parte também, né? Lembrando que o médium é alguém que também precisa ser tratado, não é? Nós também fazemos parte dessa turba. E quando Jesus relata a missão dos 12 discípulos, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Então, nesse momento, nós estamos vendo Jesus dizendo para aqueles que estão na sua seara, para que possa aliviar os sofrimentos diversos. Vamos lembrar de Kardec também, Livro dos Médiuns, né, que é a nossa base de trabalho, quando ele diz assim: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, do método, item 30. Então, meus amigos, veja, o nosso trabalho como espíritas não é só ficar debatendo teorias e dizer de elementos técnicos, mas principalmente para nos considerarmos espíritas, temos que lembrar daqueles que sofrem e dar a nossa cota de auxílio. E, logicamente, isso se estende a toda a interação de encarnados com os desencarnados. Quando a gente fala de arte mediúnica, é importante lembrar que este tema está desde o início da codificação. Primeira referência que nós temos sobre arte mediúnica é um desenho mediúnico que está em Prolegômenos, do Livro dos Espíritos. Vocês se recordam da cepa? Orientação dos Espíritos. Lembrando, gente, que doutrina espírita é doutrina dos Espíritos. E, infelizmente, em alguns momentos nós estamos fazendo ela doutrina dos espíritas. Então, lembrando que toda a orientação que está nessas obras partiram dos espíritos. E é dele que nós vamos. Kardec também sempre falou, olha, eu posso ter uma opinião. O próprio Kardec dizia isso e Edson vai explorar um pouco mais isso. Mas o que prevalece são a opinião dos espíritos, em conformidade, em consonância. Então, nós vamos perceber ali já no Prolegômenos a cepa, que aqui está, e os espíritos recomendando que se colocasse ela em Prolegômenos. É o primeiro desenho mediúnico que a gente tem notícia dentro da doutrina espírita. Então, nós já temos ali uma manifestação de arte no início do espiritismo nascente. E isso já na primeira edição do Livro dos Espíritos. Agora, o que é importante entender é que dali para frente, na Revista Espírita, de 1858 para frente, de 1858 até 1860, nós vamos encontrar várias referências sobre desenhos mediúnicos e médiuns que fazem desenhos mediúnicos. E Kardec utilizava esse termo, desenho mediúnico. De 1861 para frente, ele começa a utilizar também o termo médiuns pintores ou pintura mediúnica. Isso começou a usar esse termo pintura e médiuns pintores a partir do Livro dos Médiuns, em 1861. E isso está lá no item 190. Quem são os médiuns pintores ou desenhistas? Olha, usa os dois termos.
são aqueles onde os espíritos se manifestam para trazer, então, essa arte. O termo pictografia, psicopictografia, não foi utilizado por Kardec em momento algum. Isso não está nas obras fundamentais. Isso é um termo mais recente utilizado por nós espíritas. Tá? Kardec sempre se referiu ao termo pintura ou desenho mediúnico. E tem uma diferença entre os dois, que é importante sabermos. Isso, inclusive, está naquele livro do Adriano Calçoni, que eu vi alguém lendo ali, que nos esclarece bastante. É um ótimo livro, né, na sua ampla biografia de pesquisa. Então, o desenho ele é a representação de formas sobre uma superfície. Então, tem uma superfície, pode ser papel, pode ser madeira, pode ser uma parede, uma superfície onde eu vou trazer uma representação com objeto. Pode ser carvão, pode ser caneta, pode ser lápis, giz de cera. Já a pintura é um pouco diferente. A pintura ela é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície, atribuindo tons e também tem textura. Então, isso é a pintura. Uma vez nós estávamos fazendo um seminário em Florianópolis sobre esse tema, e havia lá um grupo mediúnico que ele se intitulava Grupo de Pintura Mediúnica na Assistência Espiritual. Quando nós trouxemos isso aqui, eu fiquei sabendo depois, eles mudaram o nome do grupo para Grupo de Desenho Mediúnico, porque eles não faziam pinturas, não eram telas nem tintas, eram papel com giz de cera. Então, eles adequaram o nome do grupo, porque a técnica que eles estavam usando era outra. Então, quando a gente fala de arte mediúnica, as primeiras manifestações que nós temos referência são com desenho e pintura. E quando a gente fala em pintura mediúnica, vem logo aquela imagem que virou um rótulo para nós espíritas. Lembramos de Gasparetto, que fez um belo trabalho com os espíritos para difundir a imortalidade da alma, porque eram feitos desenhos muito rápidos, com aquela característica daquele autor espiritual, e que era impossível fazer alguém que fosse um copista, um imitador. Então, tinha um objetivo naquele momento, assim como Parnaso de Além-Túmulo, que também atestou a imortalidade da alma quando vieram mais de 50 poemas atestando a veracidade da autoria espiritual. Então, o objetivo desses primeiros elementos de arte, né, da poesia, era algo que era intrínseco a um espírito que seria impossível outro copiar com tanto detalhe e tantos elementos. Só que nós ficamos hoje, quando se fala em pictografia ou psicopictografia, vem sempre a imagem de um salão cheio de gente, um médium com uma música ao fundo e esse médium com apoio, né, com assistência, fazendo desenhos rápidos e depois esses desenhos sendo alguns entregues, outros leiloados. E aí já começam as complicações dentro do movimento espírita, porque alguns são a favor disso, outros não são a favor, e nós não vamos entrar nesse mérito nesse momento. O objetivo hoje não é esse. Podemos até ter um outro seminário falando sobre isso. Mas o objetivo é dizer o seguinte: quando se fala em arte mediúnica, vem na cabeça de todo mundo isso. Um salão cheio de gente sendo pintado rapidamente e depois isso aí sendo leiloado. Só que a doutrina ela evolui. Então, hoje nós não temos mais mesas girantes. Aquelas também, antigamente, tinham muitas manifestações de efeitos físicos, também diminuíram, porque agora nós estamos num outro caminho. E a própria espiritualidade ia orientando Kardec, que conforme nós fôssemos amadurecendo, novas informações, orientações iriam chegando. Isso é visto o tempo todo nas obras fundamentais de Kardec. Com a mediunidade não é diferente. Ou nós estamos achando que tudo que tinha para aprender de mediunidade ficou estagnado ali no século XIX, que não pode haver nenhuma mudança, nenhuma ampliação. Então, o Edson vai explorar melhor isso. O que nós estamos percebendo nesse momento é o seguinte, que a espiritualidade está fazendo uso de novos recursos através dos médiuns, devido às novas necessidades. Ou será que os problemas hoje do século XXI são os mesmos do século XIX? Imagino que não, né? Então, nós sabemos hoje... Por que eu perguntei para a Eliana, você vai falar de saúde mental?
porque a ciência evolui, e nós sabemos que a ciência da Terra é inspirada pela ciência do plano espiritual. Aquilo que nós descobrimos hoje não é que nós estamos inventando, é porque chegou o momento para ser trazido. Então, nós estamos percebendo o uso da arte pela espiritualidade dentro das reuniões mediúnicas, que tem abertura, que dão espaço para isso. Não que seja forçado, mas se você lá na sua reunião mediúnica tem elementos que permitem que a espiritualidade se manifeste se ele quiser, porque quem controla é ela, não raro aparece algum atendimento com aquele uso de uma atividade específica. E é isso que nós espíritos ainda não estamos percebendo. Nós estamos ainda com a convicção de que só existe um tipo de arte mediúnica, que é a pintura, e dentro de um padrão que é para leiloar os quadros. E muitos ainda acham que o espírito que faz esse tipo de arte é um decorador de casas, que ele vai lá para pintar um quadro para a gente pendurar na parede, para decorar a casa. O que nós vamos querer debater aqui hoje? Nós queremos tentar enxergar o que os espíritos estão tentando nos dizer. E olha, tem pelo menos umas 3 décadas que eles estão querendo dizer alguma coisa para nós. Só que nós, Edson vai falar sobre isso, nós falamos que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Só que nós esquecemos do lado ciência. Hoje nós estamos fazendo ciência dentro da academia, pegando obras espíritas dentro da academia, pesquisando, fazendo ali todo um referencial bibliográfico para defender algum olhar, alguma tese nossa e publicando artigos. Só que a ciência que Kardec trazia é a ciência de observação dos espíritos. E isso nós deixamos de fazer, porque nós não estamos nem registrando o que acontece dentro das reuniões mediúnicas, e se você não tem dados, você não tem ciência para comparar, não tem elementos para comparar e fazer ciência, concordam? Então, o que ocorre? Hoje, a espiritualidade começou a se manifestar através de alguns médiuns que começaram a falar, olha, relate isso que está fazendo, para que as pessoas possam entender o que você está fazendo. Então, por exemplo, esse aqui é uma médium, que é a Mariluze Vasconcelos. Nesse livro aqui, No Mar de Luz, ela vai falar ali o que é a experiência dela, o que ela está vivenciando com a arte mediúnica. É um pedaço do que a espiritualidade quer dizer. Não é a verdade absoluta que está ali, mas é um pedaço desse quebra-cabeças que está sendo trazido através da experiência dela. E olha que interessante, isso está no prefácio do livro. Se alguém algum dia pensou que a pintura mediúnica tem por finalidade angariar recursos materiais para obras assistenciais, que ela busca ser espetáculo público para angariar a admiração da plateia, engana-se profundamente. Verdade que o trabalho impactua, leva a reflexões, produz o belo, muitas vezes o inusitado. E, nesse aspecto, como toda mediunidade, ela interfere direta e indiretamente nas criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, devendo produzir a melhoria física. Olha, aqui o ponto, onde que muda tudo. Olha a mudança de chave. O que os espíritos querem com essa atividade? Promover a melhoria física, mental, emocional e espiritual, tanto daqueles que produzem, o médium, quanto daqueles que o assistem. Esse era o novo paradigma. E aí, a hora que a gente vai pegando outras referências, nós vamos ver que outros livros, os médiuns que vão apresentar o seu trabalho, é idêntico à fala dos espíritos para eles. E então, de uns 30 anos para cá, a espiritualidade tem tentado trazer novas ideias referente à formação do que é que eles pretendem com essa mediunidade que envolve arte. Aqui alguns livros, né? No Mar de Luz, de 83, Chama Eterna, vai mostrar ali um tratamento espiritual com os espíritos em reunião mediúnica, Arte e Cura na Pintura Mediúnica, o livro de estudo do Adriano Calzone, e o Psicopictografia, Um Despertar para a Luz, de um trabalho lá do Rio Grande do Sul, que nós vamos comentar, Diante da Pintura Mediúnica, o Arte e Cura, Pintura de Gaze, Pintura Mediúnica como Terapia Complementar Espírita, Psicopictografia, Um Caminho para a Paz. São alguns livros onde cada médium vai trazer
a sua abordagem, o seu fractal daquilo que ele está vivenciando, e nós temos que montar esse quebra-cabeça, porque isso não está sistematizado e organizado em lugar nenhum. Então, nós temos que começar a colher essas informações. E aí, agora, o ponto principal da nossa fala, que é o seguinte: o que Kardec considera como verdade? É a opinião de um médium? É alguém que estudou muito e resolve colocar o seu ponto de vista? Para Kardec, porque a gente até tem aquela frase, né? É melhor rejeitar 10 verdades do que acertar uma mentira. Isso está lá no livro dos médiuns, né? No finalzinho dele. Só que aí a gente fala assim, eu prefiro rejeitar 10 verdades. Tá bom, mas o que é verdade? Porque cada um vai ter a sua verdade, que está mais baseada em ponto de vista e da sua experiência. A verdade para Kardec era isso aqui, ó. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente. Veja, não é nem por invocação. As informações vão chegando de forma espontânea, servindo-lhes de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares. Ou seja, vão pipocando informações de forma espontânea sobre o mesmo tema em vários lugares, sem os médiuns ou os grupos se conhecerem. E Sidney? Opa! Não, acho que foi aqui mesmo, né? Então, vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas de que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, Kardec está dizendo o seguinte: você quer saber se uma coisa é verdade? Veja o que está acontecendo com vários grupos, compare as informações. O que tiver idêntico ali, tome aquilo como referência do ensino dos espíritos, e não a visão particular dos espíritas, que tem muita variação. E aí nós resolvemos trazer, então, o seguinte: não são todos, mas nós começamos a realizar um trabalho de pesquisa para entender o que está acontecendo em alguns grupos. Trouxe alguns, porque o nosso tempo, inclusive, já estourou, mas nós temos mais 10 minutinhos. Então, trouxe alguns, tá bom? Então, que se utilizam da arte mediúnica na assistência espiritual. Então, veja, o objetivo não é, agora, falar da imortalidade da alma, mas atender os espíritos, né? Lenir sofrimentos. Então, espalhados pelo Brasil. Vou começar aqui com o que é o mais antigo. Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma casa referência lá. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer 2 reuniões mediúnicas deles. E fundação da casa, 1917. Essa casa tem 107 anos de existência. Então, veja, não é uma casa qualquer, né, gente? Um trabalho que não se fundamenta a sério não dura 107 anos. Início da atividade com a arte mediúnica, em 1986. Então, tem 38 anos essa atividade lá. Gente, vocês acham que um trabalho que não é sério, que é brincadeira, dura 38 anos? Não dura. Propósito desse trabalho com a arte mediúnica: tratamento espiritual. Então, não é para mostrar a imortalidade da alma. Público atendido, no caso deles, somente desencarnados, porque nós vamos ver que tem grupos que atendem só encarnados, outros que atendem encarnados e desencarnados. Mas quando a gente pega o que atende só desencarnados, tem um tipo de público que normalmente a gente vai percebendo que é suicidas, são pessoas com questões ali emocionais que não conseguem se expressar através da fala, ou pessoas com demência que desencarnaram com demência, e questões diversas. Então, tem uma similaridade entre os grupos do tipo de atendimento. Os tipos de manifestações: desenho, pintura, psicografia, psicofonia, evidência. E são lá na casa 2 grupos mediúnicos, onde trabalham aproximadamente 30 trabalhadores. Eu assisti os 2 grupos. O propósito é o mesmo, mas a maneira dos espíritos se expressar é completamente diferente um do outro, mas é a mesma pegada. No segundo grupo, por exemplo, o médium pega, por exemplo, tinta, põe no papel, fecha, e a hora que abre
o médium evidente enxerga uma radiografia, falou, ele está com um problema na coluna, ele está com isso, com aquilo. Ele vai falar de questões, é como se o desenho aqui abre, parece uma espinha. Tem médico como médium, a hora que abre assim, falou, nossa, isso aqui é igual o neurônio, não sei aonde do cérebro, a parte tal do lóbulo frontal. Então, você percebe um intercâmbio da espiritualidade com os grupos nesse trabalho de tratamento. Contribuição deles, esses 2 livros. Outro grupo, Grupo Espírita Ceareiros do Bem, Aparecida de Goiânia, Goiás. A casa foi fundada em 89, tem 35 anos, também é tratamento espiritual, público atendido, desencarnados e encarnados. Tipo de manifestação, desenho, pintura, psicografia, psicofonia, evidência, e eles também usam música e, às vezes, também vêm bailarinas dançando ali no plano espiritual, espargindo energias. Então, veja, a configuração de uma reunião mediúnica tradicional, mas que também permitem a utilização da arte. E vejam que as imagens, né, são sempre muito parecidas, assim, os motivos. Também é outro seminário para a gente falar por que é tão parecido isso. CESOM, Centro Espírita Sebastião Marte, Brasília, Distrito Federal. Fundação da casa, 1957, então tem 67 anos. Foi o primeiro centro espírita do Distrito Federal, essa casa, antes de inaugurar Brasília. Início da atividade com a arte mediúnica em 89, 35 anos já. Também tratamento espiritual, público somente encarnados. Contribuição do grupo, esse livro. Sabe aquelas figurinhas que vocês recebem pelo celular? Pintura de gaze, luz, paz, harmonia, eles. Comunhão Espírita de Brasília, do lado da FEB. É uma das maiores casas espíritas da América Latina. Gente, vocês sabem quantos grupos mediúnicos eles têm lá? 213. Quantos médiuns ativos? 2.200 médiuns. 30 mil pessoas atendidas por mês. E essas informações, vocês não acham que eu estou falando, estou inventando, vocês entram no site deles, tem lá assim, relatório de atividades anual. Você pode baixar o relatório, tem lá um relatório de 100 páginas, dizendo o que foi feito com cada área. A hora que você pega a área da mediunidade, está lá. Eu falo assim, olha, nós temos 2.900 médiuns cadastrados, mas que está ativo é só 2.200. Então, imagina gerenciar esse tanto de gente, né? Então, eles têm esse trabalho. Aqui, algo muito interessante. Normalmente o trabalho é fechado. Mas teve um momento que teve um seminário lá sobre o tema arte mediúnica. E quem foi falar lá foi um dos trabalhadores, a senhora Ieda Luiera, do grupo Bezerra de Menezes, lá de Porto Alegre. E aí ficaram 2 médiuns, enquanto estava a senhora Ieda fazendo a palestra, as médiuns ficaram fazendo desenhos. E depois havia um sorteio. Num dos sorteios, no final, saiu, esse é um desenho de um coração. Aí foi um senhor que recebeu. Depois ele foi lá confidenciar. Essa senhora que está de preto ali é a Germana, é amiga nossa, ela que coordena a área de artes lá. O senhor confidenciou. Eu sou médico cardiologista, recebi esse desenho. Eu sonhei com a minha filha, que também era cardiologista, mas no sonho eu falei assim, pai, fica tranquilo, eu estou bem, eu vou te mandar um desenho. E ele não sabia como, né? Aí apareceu o evento, ele foi lá, sorteou, e ele tinha sonhado, que ela falou assim, eu vou te mandar um desenho de como que está meu coração. E olha lá, um coração feliz, pulsando. A pessoa que estava sorteando falou assim, número 42, quem que é número 42? Era um médico. Então, olha que coincidência, né? Então, gente, são evidências isso. São evidências. O que nós temos que fazer? Ter olhos de ver e querer fazer ciência espírita. Isso são dados para a gente pesquisar. E não estamos vendo ninguém no movimento espírita fazer isso, dessa forma. O Edson vai trazer isso. Tem 1 minuto agora. Aqui, nesse grupo de Brasília,
No grupo casa o desenho com um poema, às vezes. Aí vem anexado o desenho com um poema. E eles publicam isso no blog deles. Outro grupo, de João Pessoa, Paraíba, Grupo Espírita Ave Luz, GEAL. Casa tem 27 anos e a atividade tem 14. Tratamento espiritual a encarnados e desencarnados. É um trabalho muito bem elaborado. Esses grupos todos que eu estou falando aqui para vocês, eu conheço as pessoas e a gente interage com eles. Tá? A gente conversa, a gente troca experiências. E seria impossível relatar tudo o que acontece dentro dessas reuniões. Mas, uma vez por ano, eles fazem um evento, e aí, chamado, quando dá, né? Porque quando teve pandemia não foi possível, chamado Arte Cura. Nós sabemos que existe um movimento que chama-se Arte Cura, que foi principalmente orientado pela Valquíria Kaminski, do livro Pescadores de Alma, que foi uma das primeiras médiuns que foi orientada sobre esse tipo de trabalho. Algumas pessoas questionam, né, falam, mas não pode ter esse nome cura dentro da doutrina espírita. Então, o nosso objetivo aqui não é falar o que é certo, o que é errado, mas dizer o que está acontecendo. E nesse grupo, uma vez por ano, eles fazem um evento chamado Arte Cura, vão para um auditório e fazem eventos de arte. Olha lá. Esse foi do ano passado, foi em 15 de outubro. E dança, música, teatro, e no final o desenho ao auditório aí, ó. Tanto de gente que está lá. É sorteado também, tudo de graça. Não tem nada ali que é vendido por orientação da própria espiritualidade. Centro Espírita Caminho de Luz, está acabando, viu, Edson? Centro Espírita Caminho de Luz, Florianópolis. Esse aqui foi um seminário que nós tivemos lá ano passado, mais ou menos nesse período de setembro também, e foi dentro do NEA. O NEA chama Núcleo Espírita de Artes, é uma casa que espírita tem foco nas artes. O presidente da casa, ele é o diretor da área de artes da Federação Espírita de Santa Catarina, e levou esse tema para ser discutido lá, através da nossa amiga Inês Guite, que é aquela senhora que está no centro ali. Aí olha que interessante. Esse senhor que está ali na foto de baixo, camisa preta, ele foi falar do trabalho dele, que tinha 30 anos de existência. O trabalho dele, idêntico, até o nome do mentor do trabalho dele, ao que nós fazemos na nossa casa espírita aqui em São Paulo. Só que o nosso tem 10 anos. E lá ele tinha 30. E a gente achando que estava inventando a roda aqui. Até o nome do mentor. E qual que é a orientação? Pede para pegar o desenho, colar na parede, ficar lá alguns dias. Quantos dias? Tanto tempo. Aí como é que faz para chegar em vocês? Pelo atendimento fraterno. A espiritualidade orientou que primeiro passa pelo atendimento fraterno, para depois chegar no trabalho. E aqui, como é que orientou? Mesma coisa. Gente, universalidade do ensino dos espíritos. Como que isso pode ser um delírio coletivo? Não tem como. Então, e outra coisa que aconteceu ali também, não sei se vocês vão perceber, na foto superior tem um senhor ali de camisa azul e uma moça de camisa vermelha. É um casal. Já atuam com mediunidade há mais de 20 anos. Só que de uma hora para outra, deu vontade nela, louca, de começar a desenhar dentro da reunião mediúnica. E não sabia o que fazer com isso. Ela ficou sabendo do seminário, foi lá com um caderno de desenho para perguntar para mim, eu estou ficando louca? Porque eu não sei o que eu faço com isso. Não sei porque eu estou pintando e desenhando. Já procurei pessoal aqui para esclarecimento, ninguém sabe me dizer. Fala que isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Aí, quando nós fomos explicando o que a espiritualidade tem utilizado, eu falei assim, eu estou aliviada. Então, finalizando aqui agora, Companheiros da Luz, em Birigui, também com esse trabalho de tratamento espiritual, já há 12 anos. No Rio de Janeiro, Grupo Oficina de Arte, há 20 anos, também em tratamento espiritual. Isso aqui me lembrou o desenho do Rubens, do Selmy. Aqui talvez não esteja dando para ver, mas está mostrando como que é a mesa com a reunião mediúnica ali, as energias em volta. Centro Espírita Miguel, também no Rio de Janeiro. A casa tem 97 anos.
E em 2022 começou a aparecer manifestações de arte mediúnica. Eles, sem saber o que fazer com isso, foram atrás de livros e tal. E aí eles propuseram, o grupo mediúnico, um projeto para a presidência da casa, porque não estão sabendo o que fazer. Olha, aí eles me mandaram o plano de trabalho deles, né, de estudo. Objetivo: analisar os fenômenos mediúnicos com o objetivo de experimentar, catalogar, estudar, investigar e sistematizar o processo da mediunidade com a arte. Olha só, eles estão querendo entender o que é isso. Objetivos específicos: refletir sobre o processo mediúnico através da arte, mapeando suas características e seu aprimoramento, ampliando a compreensão em torno da atuação mediúnica, assim como a sua aplicabilidade e repercussão nas lides doutrinárias, e por aí vai. Veja, uma abertura para entender o que é aquilo. Não rejeitaram, não foi falar, isso não pode. Então, isso é espiritismo dentro do aspecto de fazer ciência espírita, né? Investigar, chegar a conclusões, debater. Posso? Eu acho interessante esse terceiro tópico, onde ele fala de aplicar. E é o tópico que eu pulei porque eu achei que estava tomando muito tempo, né? Estou realmente, mas aplicar a metodologia da codificação kardeciana, sistematizando os dados coletados desse fenômeno para melhor compreender o processo de comunicação mediúnica através da arte e suas expressões. Orientar o corpo mediúnico da casa espírita para habilidades mediúnicas com uso de arte. Gente, isso é fantástico. Fantástico. Eu pergunto, o que Kardec faria se encontrasse essas manifestações? Ele iria virar para nós e falar assim, não está em Kardec? Ou ele iria investigar? Iria investigar. Ele não ia dizer, não pode, eu acho isso loucura. Ele ia investigar. O que nós espíritos estão fazendo? Não pode. Não está em Kardec? Não pode. Como não está em Kardec, Kardec falou, olha, se houver várias manifestações espirituais idênticas, tem que investigar. Não é? Por último, nós participamos da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, temos debatido sobre esse assunto, nos fóruns que são anuais, e neste ano teve o fórum, foi no Rio de Janeiro, e nós, eu e a Adriana Pimentel, fizemos uma roda de conversa, uma oficina sobre esse tema. E dali, esse é o grupo que estava lá, em torno de 17 pessoas, saiu o desejo de formar um grupo de estudo arte e mediunidade, e está há 3 meses aproximadamente, é quinzenal o estudo, refletindo sobre essas possibilidades, e gente do Brasil inteiro. Hoje, no nosso grupo lá, estamos com aproximadamente 60 pessoas inscritas. Aqueles que quiserem também fazer parte desse grupo, é aberto. E ele não é divulgado, porque para não ficar também entrando qualquer pessoa curiosa lá. Mas aqueles que são da área de mediunidade e desejam interagir, porque ali a gente tem, além de ficar estudando Kardec, as teorias, e a gente tem troca de experiência, a gente tem um momento que os grupos vão e se apresentam, mostrando como que é o trabalho na sua casa. E eu convidei o grupo da USE, do Departamento de Mediunidade, para entrar e observar o que estava acontecendo ali e nos dar apoio. E eles, apesar de todo o esforço, né, de várias coisas, estão lá como observadores e nos auxiliando nesse processo também. E lá fora também, viu, gente? Não é só no Brasil, não. O Centro Espírita de Lyon, chamado Allan Kardec, ali, você vai no site deles, tem manifestações de pintura, lá na França. Aí o Instituto Amélie Boudet, manifestações de desenho também. Aí o mais interessante é que esse instituto foi montado por sugestão do presidente do Movimento Espírita da França, na época, o Roger Pérez, quando estava celebrando ali um congresso na França, e estava o Mazotti lá, os dois conversaram, falaram, vamos montar um grupo chamado Amélie Boudet, em homenagem a Amélie, e é nesse grupo que está se manifestando
Quer dizer, um grupo formado pelo Movimento Federativo Internacional. E aí, gente, muito obrigado. Esse aspecto da arte, né, como nós procuramos fazê-lo, né, e com a introdução que a Eliana nos trouxe, né, a colocação do Cláudio mostrando quanto que isto já está presente no mundo em que nós vivemos, né? Mais do que isso, está presente no mundo espírita, né? Não é uma questão que se prende a uma ou outra casa. Nós vemos que isso já se espalha por centros que já têm uma longa história, né? E é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Até para que a gente possa fazer como Kardec fazia, né? Ou seja, conhecer, verificar as possibilidades, analisar, ajuizar, né, daquilo que tem pertinência e daquilo que não tem. E nesse sentido, nós vamos falar muito mais sobre a mediunidade do que sobre a arte. Porque, no fundo, o nosso amigo Cláudio, né, já com muita maestria, já demonstrou quanto que isso está presente e até mesmo, em grande parte, a fundamentação disso. Quando nós falamos a respeito de arte e mediunidade, a primeira coisa que é muito importante, deixa eu ver qual que muda aqui, acho que é esse. Não, daqui. É nós compreendermos esse tema dentro daquilo que nós podemos classificar como as boas práticas, né? Não existe espiritismo sério sem que a gente possa estar sempre perseguindo esta questão das boas práticas, né? Todo o trabalho de Allan Kardec, desde que ele inicia os seus primeiros estudos e até quando ele finaliza aquilo que nós chamamos de codificação espírita, passa por essa questão das boas práticas. E por que é muito importante nós destacarmos isto? Porque a nossa reflexão de hoje, né, parte exatamente desse quesito, né? As boas práticas no que diz respeito ao uso da arte nas reuniões mediúnicas, tá? É claro que esse é um tema muito vasto, né? Como o Cláudio mesmo já sinalizou para nós, né? Essas 3 horas que nós temos aqui hoje, que nós reservamos hoje, seria um tempo quase que insuficiente só para nós tratarmos da introdução disto, né? Mas se nós conseguirmos pelo menos provocar, né, essa reflexão sobre esse conteúdo, né, eu acho que nós já estaremos atendendo satisfatoriamente qual era o nosso objetivo para hoje, tá? A primeira coisa nesse aspecto, meus amigos, toda vez que nós pensarmos nessa relação arte e mediunidade, né, obviamente que nós temos que remeter o nosso olhar para aquilo que consta na codificação espírita, tá? Particularmente aquilo que Allan Kardec vai colocar lá no Livro dos Médiuns, tá? E aí tem uma coisa interessante que nós temos que sempre nos perguntar, em qualquer abordagem que nós façamos a esse aspecto, tá bom, né? Kardec falou sobre a arte, né? Falou sobre, ou seja, sobre esse ramo da mediunidade que é a arte. Mas a pergunta que nós devemos fazer é, nós já conhecemos, né, o modelo tradicional de uma reunião mediúnica, né, que nos tempos modernos está muito centrada na questão das comunicações orais, né, que nós chamamos de psicofonia, né? Mas nós, ao olhar para o passado, nós sabemos que não era, né? No princípio, majoritariamente as comunicações eram as de natureza voltada aos efeitos físicos, né? Era necessário para que chamasse a atenção dos educadores, dos pesquisadores, né? Dos cientistas, né? Depois nós passamos por uma segunda etapa, onde predominou as comunicações escritas, tanto que veja bem que Kardec reserva um capítulo do Livro dos Médiuns para tratar sobre os médiuns escreventes, tá? E hoje nós poderíamos dizer que nós estamos nesse, né,
nessa terceira etapa, nessa terceira fase, né, onde predominam as comunicações orais nas nossas reuniões mediúnicas. É por isso que talvez, quando a gente fala sobre a inserção da arte nesse ambiente, talvez ainda soe de uma forma não muito confortável para alguns, porque nós não estamos acostumados, né, com essa inserção. Né? Veja que nós vimos, como dissemos, nos efeitos físicos, da mediunidade escrevente, estamos na falante, né? E agora nós vemos um movimento, né, que, como Cláudio nos demonstrou, não principia, ele já está aí pelo menos há algumas décadas, né, mas ainda é muito pouco conhecido. Tá? Existe pouca visibilidade para isto. Então, para que a gente possa apreciar essa questão, né, se há espaço para, né, a arte naquilo que nós conhecemos de uma reunião tradicional de conversa com os espíritos, né, que é o que nós estamos dizendo, que é o que predomina, primeiro nós temos que nos perguntar se existe razão de ser. Né? Será que existe razão de ser para isto, para que a gente venha trazer esta face da mediunidade para uma reunião mediúnica? Né? Será que existe oportunidade para isso? Porque também não adianta você ter uma razão de ser, mas não ter oportunidade para fazê-lo. Né? E também não adianta existir uma razão de ser, ter uma oportunidade, mas não existir uma fundamentação. Né? Então, enquanto espíritas, nós temos que perseguir esta lógica. Né? E nesse sentido, meus amigos, nós vamos destacar essas 3 palavras. Qualquer iniciativa que nós tenhamos, né, em nome da doutrina espírita, nós não podemos fugir, né, desse tripé: necessidade, condições e fundamentação doutrinária. Tá? Para que a gente possa, né, analisar melhor essa questão da arte, né, lançando uma lupa sobre o que realmente ela é, né, primeiro nós temos que avaliar qual é o olhar que eu tenho para uma reunião mediúnica. A que se destina? Qual é a visão que eu tenho sobre uma reunião mediúnica? Tá? E nesse sentido, meus amigos, nós não podemos esquecer, né, que a doutrina codificada por Allan Kardec, ela é uma doutrina de ciência. Kardec, quando a define, a coloca como uma doutrina filosófico-científica. Mais ainda, se eu não compreender bem o que Kardec queria dizer enquanto uma doutrina filosófico-científica, nós tendemos a interpretar os nossos trabalhos como uma prática de culto e de religião. Talvez o grande calcanhar de Aquiles na nossa interpretação sobre o aproveitamento da arte numa reunião mediúnica está exatamente nesse debate. Nós somos uma doutrina filosófico-científica ou nós somos uma religião? E isso não é um debate de agora, porque isso já foi enfrentado por Kardec em vários artigos que nós vamos encontrar na Revista Espírita. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente não conhece a Revista Espírita. O grande problema é que a gente não conhece o Livro dos Médiuns. As recentes pesquisas que o Ivan Frosolin, né, de uma forma muito corajosa, tem lançado nesses últimos anos, demonstram exatamente que qual é o livro mais lido no movimento espírita? Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas e o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita? Gente, quando a gente pega os percentuais dos espíritas, dos que se autodeclaram espíritas, e leem estas obras, é baixíssimo. Não é baixo, é baixíssimo. Então significa o quê? Eu, enquanto espírita, uma doutrina que nasce da experimentação, no sentido da relação entre os espíritos e nós encarnados, ou os encarnados,
e que tenham o livro dos médiuns como roteiro para uma prática segura e que define os objetivos, os modos de fazer e o porquê fazer, estas obras particularmente nós não conhecemos. Então, se eu não conheço o livro dos médiuns, eu vou ter uma extrema dificuldade em recepcionar a possibilidade da arte como uma ferramenta naquilo que eu concebo como uma reunião mediúnica. Porque o que eu concebo como uma reunião mediúnica se prende essencialmente naquela dualidade culto e religião. Quantas reuniões no nosso ambiente, né, do movimento espírita já não existiram em que nós estávamos debatendo exatamente isso? O que nós somos? Nós somos uma religião? Se não somos, o que é que nós somos? Aí a gente diz o seguinte: não, nós não somos uma religião, nós somos uma doutrina. Perfeito. Mas como é que eu me comporto? Eu me comporto como uma doutrina filosófico-científica ou eu me comporto como um culto e religião? E aqui, meus amigos, nenhum demérito e desprestigio em relação à questão da expressão culto. De modo algum. O que nós estamos apenas provocando a reflexão é: eu, enquanto espírita, me comporto sob essa premissa de uma doutrina científico-filosófica, ou eu me comporto enquanto culto e religião? Então, às vezes, eu me defino enquanto doutrina, mas me comporto enquanto religião. Vamos ver um exemplo? Eu me defino enquanto doutrina quando eu olho para as nossas reuniões mediúnicas. Mas, como é que eu me comporto em relação às nossas reuniões mediúnicas? Nas nossas reuniões mediúnicas, eu vou uma vez por semana, que basicamente a maioria das pessoas frequenta uma reunião mediúnica uma vez por semana. Então você vai uma vez por semana na reunião mediúnica, você cumpre o seu horário, você chega respeita, né, a disciplina, né, os protocolos de atividade, chega no horário, né, faz a sua prece de abertura, conversa com os espíritos, né, dialoga, orienta. Terminou a reunião, eu faço minha prece de encerramento. E qual é o meu segmento? Na próxima semana, eu vou estar lá e vou fazer a mesma coisa. Na próxima semana, eu vou estar lá e vou fazer a mesma coisa. Ou seja, toda semana, eu vou estar naquele dia, naquele horário, vou fazer a minha prece, vou fazer a minha abertura, vou conversar com os espíritos, vou orientar, etc, etc, etc. E na próxima semana eu faço a mesma coisa. Isto, meus amigos, não é a visão de doutrina científico-filosófica que Kardec apresentou. Isto é a visão de culto e de religião. A visão científico-filosófico que Kardec apresenta para a caracterização da doutrina espírita é a prática do estudo regular de tudo aquilo que advém da relação que nós estabelecemos com os espíritos. Kardec não idealizou uma reunião mediúnica com um olhar de conversa simplesmente com os espíritos. Que é o que nós temos hoje, né? Basicamente, as nossas reuniões mediúnicas, a gente conversa com os espíritos, dialoga, alguns ainda usam a denominação um tanto equivocada, que é a questão de doutrina, né? Uma reunião para doutrinar os espíritos, né? Ainda existe essa denominação no nosso meio, tá? Mas vamos supor que a gente já conseguiu passar essa etapa e a gente já vê realmente um diálogo com os espíritos. Mas Kardec não idealizou a doutrina espírita nessa relação de diálogo com os espíritos, de comunicação com os espíritos, com esse propósito.
Kardec usava dessa ferramenta chamada mediunidade como um laboratório. Laboratório experimental. Com o objetivo de quê, meus amigos? De através desta ferramenta, vamos chamar de ferramenta, chamada mediunidade, nós podemos investigar o mundo espiritual. Meus amigos, o que começou a levantar os véus sobre o que é o mundo espiritual, foi exatamente o exercício da mediunidade. O que foi o telescópio e o que foi o microscópio para que nós pudéssemos devassar o mundo micro e o mundo macro, foi a mediunidade, ou melhor, é a mediunidade, para que a gente possa devassar o mundo espiritual. Para que nós possamos conhecer como vivem os espíritos. Para que nós possamos conhecer quais as condições em que os espíritos estão no mundo espiritual. Porque é exatamente a partir deste conhecimento que Kardec levanta uma bandeira fantástica, que é exatamente de nos instruir, de nos mostrar o amanhã, para que nós não precisemos passar pela realidade de muitos que lá estão. Então a mediunidade foi para nós, e continua sendo, essa ferramenta fantástica, para que, através daquilo que nós fazemos numa reunião mediúnica, a partir daquilo que eu converso com os espíritos, dos relatos que eles trazem, por isso, essa comunicação, eu costumo sempre dizer que é uma via de mão dupla. Eles estão nos trazendo algo, e nós também estamos depositando algo. Então, a visão de reunião mediúnica, como idealizada por Kardec, não era uma reunião simplesmente para que nós possamos dialogar com os espíritos. Até porque, na época, a faculdade predominante não era o diálogo oral, né? A oralidade. Era a escrita. E para que Kardec pudesse explorar ao máximo este olhar que ele tinha, é que ele usava, inclusive, a evocação, que é outra questão que, nos tempos modernos do movimento espírita, né, ainda existe muito desconhecimento sobre o que é. E em função do desconhecimento, tem quem acha que é certo, tem quem acha que é errado, e assim por diante. Mas nós não podemos negar o fato. Qual é o fato? O fato é que Kardec usava. Usava tanto, e Kardec tinha tanto esse olhar de importância da mediunidade nas suas mais variadas faces, que quando vamos pegar o exemplo da história do Casa de Mozart, não é isso? Quando nós vamos encontrar, né, o desenho que foi produzido, chega às mãos de Kardec. Naquela época, aconteceu uma coisa muito interessante, que o autor, ele foi achovalhado de todas as críticas possíveis. Aí Kardec recebe aquele material, vê a validade e a importância daquilo, e coloca na Revista Espírita. Kardec usava a Revista Espírita como laboratório experimental da percepção do outro. Porque ele enxergava que a instrução dos espíritos não podia ser uma instrução confinada. Então aquilo que ele produzia no grupo não podia ficar confinado aos interesses dele. Como acontece conosco hoje, meus amigos. Vocês que trabalham, nós que trabalhamos com reuniões mediúnicas, vocês já avaliaram quanto de informação e de conhecimento é produzido numa reunião mediúnica? Seja pela escrita, seja pela oralidade.
Kardec vai falar lá no Livro dos Médiuns, milhares de observações ele necessitou para depurar os conteúdos. Volta a colocação. Vocês já imaginaram quanto de conhecimento é produzido na reunião mediúnica que vocês participam? E aí, talvez comece o grande problema em relação àquela premissa que Kardec elegeu como autoridade da doutrina espírita, que é um texto que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro mais lido, mas vejam só, gente, muitas das vezes a gente também lê o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como aquele texto, né? Vou fazer o Evangelho no lar, vamos abrir por acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar uma palestra, vamos abrir por acaso. Ele é o livro mais lido muitas das vezes por isso, mas não significa que é o livro mais estudado. Se fosse, nós não teríamos mais dúvida alguma que não é absolutamente pertinente quando a gente usa aquela fala para justificar algo que eu quero fazer, ou para justificar algo que eu não quero fazer, que é a justificativa do está em Kardec ou não está em Kardec. Edson, mas não é assim. Eu falo assim, não sou eu que estou dizendo. Lá neste capítulo, lá na introdução, quando Kardec vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita, ele elegeu qual é a autoridade da doutrina espírita. E sabe a quem ele confiou a autoridade da doutrina espírita, meus amigos? Quem? Não foi ele. Ele falou, a autoridade da doutrina espírita está no ensino dos espíritos. Está na instrução dos espíritos. E na sua universalidade. Aí ele vai dizer, médiuns que não se conhecem, de lugares que não se conhecem, recebendo os mesmos conteúdos, que guardem uma similitude. É óbvio que as informações, às vezes, elas são diferentes, porque os médiuns são diferentes. Mas a mensagem pode ser a mesma. Então Kardec vai dizer que a autoridade para dizer, aliás, ele não fala em autoridade, ele fala o critério da verdade. Esse é o termo exato que Kardec utiliza. Ele fala o critério da verdade, a doutrina espírita, é a instrução dos espíritos e a universalidade desse ensino. Aí eu sou obrigado a remeter e verificar se eu estou praticando a minha mediunidade ou vivenciando a minha mediunidade como um culto ou como uma doutrina. Mais ainda, eu sou obrigado a parar agora para pensar como eu posso depurar conteúdos dessa instrução dos espíritos se nós não temos uma premissa elementar daquilo que nós chamamos ciência espírita, que é exatamente o registro do que nós fazemos. Meus amigos, não existe ciência sem registro. Não é a ciência espírita, a ciência. Se não há registro, você não faz ciência. Sinto dizer. Nós podemos fazer muita coisa, mas ciência, igual Kardec a consolidou como premissa da doutrina espírita, nós não fazemos. E se eu não tenho registro, eu não consigo apurar aquele critério da verdade. Porque o Cláudio está num centro espírita, a Eliana está em outro, o Edson está em outro, o Edmar está em outro, a Luísa está em outra. Todos nós estamos em centros espíritas diferentes.
às vezes recebendo instruções similares, mas eu não sei o que ele está recebendo, ele não sabe o que eu estou recebendo, o Edmar não sabe, ninguém sabe. Na época de Kardec, por que isso foi possível fazer? Porque Kardec foi o eixo no entorno do qual todos que produziam conhecimento enviavam os relatórios para Kardec e ele fazia o filtro. Então era o caminho inverso. Todo mundo produzia, ele recebia milhares de relatórios, ele fazia essa comparação para verificar aonde que existem similitudes, e assim a doutrina espírita foi consolidada. E ainda assim, ele usava a revista espírita como um laboratório experimental. Ele recebia os relatórios, ele verificava o que era relevante. Então Kardec só colocou na revista espírita o que era relevante. E aí tem uma coisa muito interessante. Vocês já tiveram a curiosidade de verificar na revista espírita quantos artigos diretamente sobre arte Kardec publicou? Vários artigos. Inclusive com os comentários dele. E alguns, além do comentário dele, a instrução dos espíritos sobre aquele artigo produzido. Então vejam, ele recebia o artigo, alguns foram produzidos por ele mesmo, outros ele recebeu de terceiros. Ele fazia a crítica daquilo que ele achava, mas como ele havia dito que o que vale não é o que ele pensava, e sim o que, gente? A instrução de quem? Dos espíritos. E aí nessa história da casa de Mozart em Júpiter, se o médium tinha viajado na maionese ou não, entendeu? O que Kardec fez? Ele evoca Mozart para perguntar para Mozart, não só sobre o desenho produzido, mas sobre outros aspectos relacionados à arte. Ele evoca Chopin. E aí a gente vê uma coisa interessante. Ele evocou Mozart e evocou Chopin no mesmo dia, na mesma reunião, e fez as mesmas perguntas para ambos. Não porque ele estava querendo testar a ambos, mas ele queria saber, sabe o que, meus amigos? Como estavam vivendo no mundo espiritual Mozart e como estava vivendo no mundo espiritual Chopin. Por isso que nós dissemos no início que um dos objetivos da mediunidade, naquilo que nós chamamos de reuniões mediúnicas, é nós levantarmos essas cortinas que velam ainda o que é o mundo espiritual. Meus amigos, nós não vamos muito longe. Nós ainda encontramos no nosso meio quem defina o mundo espiritual em duas categorias. No mundo espiritual, ou existem mentores, ou existem obsessores. Mas o mundo espiritual é muito mais do que isso. Agora, como é que eu apuro isso? Através daquela reunião mediúnica. Então, a reunião mediúnica não é apenas um objeto, ou seja, uma ferramenta para que a gente converse com os espíritos. Para que alguns acreditem que a gente vai doutrinar os espíritos. A reunião mediúnica é um laboratório. E por que a reunião mediúnica tem que ser um laboratório, meus amigos? Pelo simples fato de que lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, onde Kardec escreve sobre os chamados médiuns especiais. Esse aí é outro capítulo que dá sempre uma dor de cabeça. Sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir, a gente acha que médium especial. Não fui eu que criei essa denominação, foi Kardec. Por que ele criou essa denominação? Porque ele havia anteriormente falado sobre a mediunidade e dito assim, olha, todos nós somos médiuns.
E aí, lá ele vai falar sobre a mediunidade vidente, a mediunidade audiente, a mediunidade falante, a mediunidade de cura, como o Cláudio falou há pouco aqui, né? Nós temos uma resistência em utilizar a expressão cura, entendeu? Mas vejam, meus amigos, não fui eu que criei a expressão cura. Está lá no Livro dos Médiuns. E aí sabe o que acontece quando a gente não quer usar uma expressão por conta da ideia que eu formei? A gente começa a inovar. Aí a gente começa a criar palavras para substituir aquela que Kardec utilizou, e aí a coisa desanda. Porque aí esses neologismos nossos tiram totalmente o foco daquilo que era a ideia central de Kardec. Então Kardec falou sobre essas várias mediunidades, ele falou depois na sequência, no capítulo que ele vai tratar sobre os médiuns escreventes, ele reservou um capítulo particularmente para isso. Mas Kardec identificou que havia uma outra categoria de interesse quando a gente fala em mediunidade, que são os tais médiuns especiais. Entenda-se, não é a pessoa que é especial. A pessoa não é especial, ela é igual a mim. Mas Kardec identificou que, inegavelmente, ela tem uma aptidão especial. Aptidão, por exemplo, para quê, meus amigos? Para pintar. Para desenhar. Para receber comunicações de natureza histórica. Para receber comunicações de natureza científica. Esse é um outro problema que a gente identifica no nosso meio. Kardec trabalhou tanto essa questão de comunicações instrutivas, e eu pergunto normalmente onde a gente vai se expor, que casa espírita tem reuniões voltadas a comunicações instrutivas? São raríssimas. Mas Kardec tratou desse capítulo. E é nesse capítulo que estão lá os médiuns pintores, estão lá os médiuns desenhistas, os médiuns musicais. Está tudo nesse capítulo 16, que às vezes a gente não lê. Ele é um capítulo um pouquinho longo, mas é um dos... Eu sou apaixonado por esse capítulo. E aí tem uma coisa interessante a esse respeito, que é exatamente... Bom, supondo que eu tenha identificado essa aptidão desenhista no senhor, o que eu faço com o senhor médium desenhista, se ali naquela reunião mediúnica que eu estou falando, eu não tenho, ou eu parto da premissa de que ela é para comunicação oral. O que eu faço com os médiuns pintores na minha casa espírita? Aliás, essa é uma outra crítica no sentido positivo que nós devemos fazer, meus amigos. Onde que Kardec, ele denominou reunião de psicografia, reunião de psicofonia. Kardec não fez essa denominação. Essa denominação é nossa. Kardec classificou as reuniões em 3 tipos de reuniões. Reuniões frívolas, aquelas que se dedicam apenas, a que se voltam apenas espíritos brincalhões, zombeteiros. Reuniões experimentais, que está muito centrada nas reuniões voltadas aos chamados efeitos físicos. E as reuniões instrutivas. 3. Nestas chamadas reuniões instrutivas, Kardec colocou o que, gente? Todas as reuniões voltadas a comunicações sérias. Seja pela fala, seja pela escrita, seja pelo desenho, seja pela pintura. Está nesse capítulo, ou seja, nesta fala, as chamadas reuniões sérias, as chamadas reuniões instrutivas, desculpe. Então, nós estamos aqui sendo provocadores, né,
da crença de cada um. De forma alguma. Nós apenas estamos dizendo, né, que quando eu digo que uma reunião mediúnica com a sua caracterização prevalente hoje, que é voltada para o diálogo com os espíritos, quando eu digo que eu não posso ter nessa reunião um espaço para a arte no seu sentido mediúnico, não foi Kardec que falou isso. Essa foi uma caracterização nossa. Poder eu posso. Agora, eu vou ter condições de fazer? Aí é outra história. Então aí a gente tem que se remeter aos aspectos organizacionais, que são inerentes a qualquer trabalho sério. Vocês conseguem enxergar a possibilidade de, numa reunião tradicional que a gente tenha, voltada ao diálogo com os espíritos, você ter um médium que esteja desenhando enquanto o dialogador está conversando do outro lado da mesa? Vamos usar a mesa como referência, né? Ora, vocês conseguem imaginar que numa reunião de desobsessão ou de assistência voltada ao socorro a um irmão através da fala, enquanto o dialogador está conversando ali com aquele irmão, no outro lado da mesa, um outro médium está psicografando, que é a coisa mais comum em N reuniões. De um lado aqui, o cidadão está se comunicando através da oralidade, do outro lado da mesa, o outro está lá psicografando, como se nada tivesse acontecendo. Por que se eu consigo fazer isto em relação à escrita, por que eu não consigo fazer em relação ao desenho? Considerando agora o esclarecimento que o Cláudio nos trouxe. Desenho é uma coisa, pintura é outra. O que o médium o médium de psicografia está usando nesse ato de recebimento da psicografia? Papel e lápis. Via de regra, papel e lápis, não é isso? O que o médium desenhista eventualmente está usando no ato de receber o desenho espiritual? Papel e lápis. Ora, por que um pode receber um texto pelo papel e lápis e o outro não pode receber, pelo mesmo papel e lápis, um desenho? Um desenho que, por vezes, vem como um recurso auxiliar, mostrando um bastidor que não foi oralizado, mas que foi percebido por aqueles que estavam presentes na reunião. O problema é que muitas das vezes a gente não aplica aquilo que é uma recomendação de Kardec e uma recomendação que nós vamos encontrar em André Luiz, particularmente no livro Desobsessão, quando ele orienta que, ao término de uma reunião mediúnica, é de bom tom que se faça se colha os apontamentos de uma forma rápida das percepções que cada um sentiu, percebeu. E qual não é a surpresa quando você faz isto, aquele médium vidente que estava na reunião, viu uma cena que o médium desenhista desenhou, desculpe a prolixidade. E aí aquele médium vidente, ele fala, graças a Deus, não era coisa da minha cabeça. Mas é isso que acontece. Agora, quando não tem isto, o médium vidente quase sempre fica com assombração se aquilo é fantasma da sua cabeça ou se não é. Então o desenho, ele pode servir como uma ferramenta complementar. Ele não é a razão primordial de uma reunião voltada à oralidade, que é usar a flexibilidade da fala para conversar com um espírito. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada. Ah, mas e a pintura não pode? Meus amigos, Kardec era o bom senso encarnado. Vocês acham que dá para vocês colocarem numa reunião de desobsessão alguém com
tinta, aquarela, água, tela e todos esses aparatos para ir pintando enquanto o outro está conversando? A gente diz que tudo pode, mas a gente tem que pensar se deve. Todo esse aparato não pode tirar o foco primordial do diálogo? Pode. Se existe essa possibilidade, então a gente deve ter o bom senso de não usar, numa reunião voltada ao diálogo, um espaço voltado para a pintura. Mas espera um pouquinho, a minha casa é grande o suficiente para eu ter uma sala conexa, e enquanto numa sala você está trabalhando o diálogo com os espíritos, na outra sala você pode ter lá os médiuns pintores trabalhando de forma simultânea. Se a minha casa tem espaço para isso e eu tenho uma equipe preparada para isso, nós é que não enxergamos a simultaneidade de atividades que são desenvolvidas nos bastidores espirituais, enquanto o dialogador está conversando com o espírito através do médium. Naquele ato da conversa, meus amigos, a reunião, espiritualmente falando, não se restringe ao parlatório de 3 pessoas, o encarnado, o desencarnado e o médium no meio. Nesse ato, muita coisa está acontecendo simultaneamente, mesmo que a gente não esteja se apercebendo. Então, é um que está sendo recepcionado, é outro que está recebendo cuidados, entendeu? Através, inclusive, de assistência de passe, é outro que está sendo encaminhado, são espíritos que chegam para estagiar na reunião, outros que estão vindo para se despedir, outros que estão em N situações, e tudo isso está acontecendo naquele curto espaço de tempo que nós estamos ali conversando com os espíritos. É um trabalho que antecede a nossa chegada, e é um trabalho que depois que nós vamos embora continua, porque esse trabalho dos espíritos não se restringe àquela meia hora, 40 minutos, 1 hora que a gente está ali voltado a esse trabalho. Então nós só apenas estamos querendo dizer, gente, que eu não posso dizer que Kardec não prevê isto, porque Kardec sabia disto. E ele usava a reunião mediúnica como laboratório. O laboratório para experienciar as mediunidades. Por isso, naquele capítulo 16 que eu citei para vocês, Kardec inicia o capítulo dizendo o quê? Palavras de Kardec. Existe uma variedade infinita de mediunidades. E aí, para que a gente não ficasse com muita dúvida, né? Porque você sabe, ele sabia que a gente é meio difícil de entender, né? Aí ele falou o seguinte, olha: com médiuns, com aptidões ainda não bem definidas, e que indifere das que pertencem ao espírito comunicante. Meus amigos, se o propósito do livro dos médiuns é nos mostrar as mediunidades, nos mostrar os meios de desenvolvimento, nos mostrar o emprego correto, pergunto para vocês, aonde que você vai proporcionar meio de desenvolvimento para essas faculdades especiais? Se você não tem, e eu não tenho na minha casa, uma reunião especial, o que eu tenho na minha casa é a reunião mediúnica, é aquilo ali que eu tenho. E é por isso que na minha reunião mediúnica, um está falando, o outro pode estar escrevendo, se eu tenho médiuns psicógrafos. E eu posso ter um médium desenhista, porque ele vai estar utilizando a mesma coisa que o escrevente utiliza, papel e lápis. Por isso eu falei, o bom senso é o que é o modulador do que eu posso fazer. O bom senso é que vai dizer, cabe pintura, gente? Não, pintura
Na teoria não cabe. Ah, Edson, mas na minha casa a gente faz e dá certo. Ótimo. É uma prática experimental. Se dá certo na sua casa, quem sou eu para dizer que está errado? Por isso que o Cláudio deixou bem claro. Nossa proposta aqui sobre falar sobre arte não é dizer o que está certo e o que está errado. É funcional? Não gera desatenção para o outro, que pode comprometer a vibração? Se é funcional, não compromete a vibração e não compromete uma palavrinha que o Cláudio utilizou chamada harmonia do trabalho, meu amigo, segue em frente. Você não está sob a instrução dos espíritos que lhe tutelam? Você não confia nesses espíritos que lhe tutelam? Se você submeteu a orientação desses espíritos a uma análise, a uma crítica, e você estabeleceu uma relação de confiança, não sou eu que vou dizer o que está certo e o que está errado. Nós apenas temos que analisar as questões de pertinência em relação àquilo que pode ou não comprometer a harmonia da simultaneidade de atividades mediúnicas realizadas no mesmo espaço. Então o que eu faço com o médium pintor se eu não tenho? Se eu enxergo aqui na minha reunião mediúnica, não tem espaço para isso. Eu crio, então, um espaço onde eu possa desenvolver a mediunidade se eu tenho médiuns pintores na minha casa. O que eu não posso é o seguinte: eu acho que não cabe ali. Eu tenho essas ferramentas a serem desenvolvidas, mas eu não dou direcionamento para esses médiuns. Aí sabe o que acontece com eles? Eles ficam feitos folhas jogadas ao vento. E aquilo que você não oferece a título de orientação e acolhimento para ele, o que ele vai fazer, meus amigos? Ele vai procurar fora. Porque ele está convivendo com uma realidade de sensibilidade que não sou eu que determino o que ele sente e o que ele deixa de sentir. E se cabe a ele se submeter às orientações de direção da casa espírita, e isso aí cabe a ele, porque tem uma coisa muito interessante quando a gente fala, principalmente na mediunidade artística, que ela às vezes é algo tão natural que a gente acha que a gente não precisa de nada, que a gente acha que a gente não precisa do estudo. Mas, gente, precisa. Por mais aptidão que você tenha, não se enganem, é o estudo que alimenta o seu campo mental, que é a plataforma de interação espírito e médium, e te habilita a faixas superiores. Se eu for um médium que apenas tenho aptidão artística, mas não estou conectado com a educação espírita ou com a formação espírita, a gente não alcança aquilo que o Cláudio citou, e que o Lirálcio também citou, que é a questão da arte espírita. Porque eu não me habilito no campo mental para uma conexão com espíritos de uma faixa superior. Então a gente tem que fazer a seguinte diferenciação: não é porque eu sou pintor ou desenhista que eu sou médium. E também não é porque eu sou médium que eu sou médium espírita. Aliás, no ato do recebimento de uma tela, de um quadro, de uma pintura, de um desenho, a gente tem que fazer a separação, se aquilo é mediunidade. Porque às vezes não é mediunidade, meus amigos. Lá naquela revista espírita que eu falei, que Kardec teve um trabalho para fazer, e a gente não lê, lá está lá, ele reservou uma parte para falar sobre, olha,
a mediunidade ou a não mediunidade. Quando ele vai comentar um artigo recebido de um médium pintor cego. Ele era cego e pintava como ninguém. Aí pegaram aquele material, enviaram para Kardec, e Kardec vai fazer a crítica daquele material. E Kardec começa exatamente dizendo o seguinte: não é porque ele pinta um quadro com essa maestria que ele necessariamente é médium. Por que Kardec estava falando isso, gente? O que ele precisa para ser médium na acepção da palavra? Tem que haver uma influência dos espíritos. Se ele não estiver sob a influência dos espíritos, ele é um artista fabuloso, mas não é médium. Ele pode estar pintando, mesmo sendo cego, estar pintando aquele quadro sob a influência, sob a inspiração, e algo que Kardec chamou de dupla vista, que também está lá no Livro dos Médiuns para a gente estudar. Mas se for nessa caracterização, ele não é médium. É um espírito reencarnado que traz uma aptidão fantástica, latente e pujante para a pintura, para o desenho, para a música, mas médium ele não é, se ele não estiver sob a influência de um espírito. E Kardec faz essa crítica nesse artigo. A mesma crítica que ele vai fazer em relação ao músico que não tinha conhecimento nenhum de música. E aí Kardec vai fazer a mesma crítica dizendo: será médium se estiver sob a influência de um espírito. Era o caso de uma pessoa que era negra, pobre e escrava. Pobre e escrava é quase redundância, né? Mas, quando os patrões, né, saíam, ele via o piano lá, ele tocava sem partitura e com absoluta precisão, como se fosse uma pessoa formada nas mais renomadas escolas de música. E aí as pessoas enviaram o artigo para Kardec dizendo que ele era um médium. Kardec falou: não, ele será um médium se houver a influência de quê, gente? De um espírito. Então vejam, é um artigo falando sobre a questão do médium cego, pintor, do outro que não tinha conhecimento nenhum, mas tocava como ninguém. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: tá bom, tem utilidade a arte na reunião mediúnica? Meus amigos, a arte já está na reunião mediúnica. Não somos nós que vamos colocar ela lá. Ela já está, ela sempre esteve. Nesses bastidores espirituais, que agora nós estamos começando a levantar mais uma fresta dessa cortina, para identificar o que os espíritos já fazem e já usam. A diferença é que os espíritos só conseguem materializar no plano carnal algo que eles fazem quando nós, na carne, estamos com o nosso campo mental, o quê? Alimentado, propício. Vocês acham que todos esses trabalhos que o Cláudio apresentou aqui para nós, nasceram na Terra, estão sendo copiados no mundo espiritual? Não, gente, é o contrário. São trabalhos inspirados no mundo espiritual e que encontraram espaço na Terra. Ah, a arte tem alguma serventia no atendimento espiritual? Bom, começa que é bastante comum você encontrar na abertura das nossas reuniões mediúnicas o uso da música, não é? Que a gente fala que é para quê? A harmonização do ambiente, preparação, a harmonização das pessoas e preparação do ambiente. É uma parte da verdade. Quando eu vou buscar alguns experimentos, estudos abalizados sobre a influência da
música, por exemplo, em relação à caracterização das moléculas da água, você vai ver que a música não é simplesmente para encantar os nossos ouvidos. Ela tem uma repercussão direta em relação às moléculas da água. Foi um experimento, por exemplo, feito por um pesquisador japonês, Masaru, o nome dele, e que ele expôs a música, sob critérios científicos, uma música de Beethoven e uma música e um heavy metal. E depois ele vai com o microscópio para verificar qual o desenho das moléculas. E as moléculas absurdamente diferentes, de acordo com a exposição da música. Aí eu pergunto para vocês, o nosso corpo é formado de quanto de água, gente? Ah, o nosso corpo também tem água. Pergunto, a água, a nossa exposição à música, só tem uma influência direta à minha mente? Não. Todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Ah, posso tampar o ouvido, né? Como você me falou assim. Pode tampar o ouvido, gente. Pergunto, vai influenciar? Vai. A água não tem ouvido. Ela sofre a influência da vibração da música. Ah, Edson, mas isso aí foi só esse experimento no Masaru. Não, existem outros experimentos comprovando a mesma coisa. Inclusive experimentos feitos com sangue humano. Aí eu pergunto, tá bom, mas isso aí é só em relação a uma questão física? Tá, então tá bom. Vamos voltar lá em Kardec. Na tal revista espírita que a gente não leu toda ela, né? Aliás, vou falar para vocês, entendeu? Que tem dificuldade em manusear a revista espírita. Tem uma edição da revista espírita que é o glossário de todos os assuntos que estão em todas as obras básicas, em todas as revistas espíritas. Então, você não precisa comprar todas elas e ler todas elas. Compre o glossário. Aí você procura, espera um pouquinho, arte. Isso aqui está na revista A, B, C, D e E. Então você vai lá e compra A, B, C, D e E, se é o caso. Então vamos pegar essa revista espírita e vamos verificar. O uso da arte, um artigo que está lá, num presídio e num manicômio. E que influência isto teve no comportamento dos pacientes e dos presidiários. Olha a visão de Kardec, gente. O que isso aí, na teoria, o que isso teria a ver com reunião mediúnica, gente? Mas tinha tudo a ver, porque Kardec enxergava lá na frente e falava o seguinte, espera um pouquinho. Não é o presidiário, não é o louco, é a alma. Pouco importa a condição que ele está. E aí, quando você pega esse artigo, você vai verificar exatamente como que a partir do momento que os dirigentes desses locais se dignaram usar desse recurso da arte, que benefícios que houve para os loucos, os cretinos, que é a expressão que está lá no livro, e para os presidiários. Edson, mas isso aí foi na época de Kardec, agora não tem muito a ver. Então vamos usar alguma coisa que é do nosso dia a dia, né? Gente, nós estamos no Setembro Amarelo, não é isso? Qual é o objetivo do Setembro Amarelo, essa campanha? Oi? Valorização da vida. Com foco essencial em relação ao quê, gente? Suicídio. Tá bom. Qual é uma das principais causas de suicídio? Depressão. Como é que você trata a depressão nos dias de hoje? Quando você tem um bom tratamento, né? Não é remédio. Mas quando você tem um bom tratamento, hoje já se sabe que você não trata a depressão, assim como você não trata a dependência química, só a poder de remédio. É o que na medicina você chama, né, da multiface de abordagem.
Então você tem a figura do médico, você tem a figura do psicólogo, você tem a figura do terapeuta, você tem a figura da família, e mais recentemente você enxergou o espaço da religiosidade. Kardec já tratava disso daí lá naquela época, hein? Pois bem, a pessoa desencarnou por causa de uma depressão. Como é que você acha que ela acorda no mundo espiritual? Deprimida. Porque nós não temos aquela visão arcaica da morte como uma morte que faz santo quem não foi e nem demônio quem não foi. Quando a gente acorda no mundo espiritual, gente, a gente vai acordar com as mesmas doenças, com as mesmas patologias. E ciência é ciência para vivos e é ciência para mortos. Quando a gente fala sobre a depressão, a gente diz o seguinte: ela é uma doença tão perversa que ela transforma vivos em mortos. Que você está vivo, mas já morreu, só faltou enterrar. Mas ela também transforma mortos em vivos, porque ela perpetua o teu estado de encarnado. Então todas as patologias que você tinha quando encarnado é a tua assombração do lado de lá. E esse é o estado que a gente recebe os espíritos aqui, ó, nesta condição. Mas nós falamos que ciência é ciência para vivos e mortos. E ciência, meus amigos, tem protocolos, tem técnicas. E lembra que nós falamos que esses trabalhos que foram inaugurados aqui na Terra, nessa área do aproveitamento da arte, não nasceram na Terra, foram inspirados no mundo espiritual? Meus amigos, é a mesma coisa. O que nós passamos a fazer no atendimento dos desencarnados, que são com quem nós estamos conversando, seguindo protocolos e técnicas. Não existe uma técnica mágica, miraculosa, para eu atender aquele que desencarnou naquele quadro crônico e perverso da mediunidade, da depressão. Então é muito importante que a gente entenda que quando eu atendo esses irmãos, nós para o desencarnado vamos utilizar o quê? Os mesmos recursos. Vamos precisar dos mesmos recursos. E é por isso que no mundo espiritual, eles utilizam das mesmas técnicas, dos mesmos recursos para atendimento dos desencarnados. Inclusive, se aqui na Terra você tem a arte apoiando o tratamento de dependentes químicos, a arte apoiando o tratamento de loucos, de débeis e de deprimidos, no mundo espiritual a arte também é utilizada para isso. A diferença é que quando eu tenho uma reunião mediúnica em que eu tenho recurso mediúnico, quando eu tenho organização capaz, a própria espiritualidade estimula o aproveitamento desses recursos. Quando nós não temos, eles continuam o trabalho apenas do lado de lá. O nosso tempo já está além do estourado, né? E é um assunto que nós ainda poderíamos falar muito mais, mas o que nós deixamos como reflexão, meus amigos, é a necessidade de nós compreendermos a importância da ciência para validar as nossas práticas. Lembrarmos que a ciência não apenas está para validar as novas iniciativas no campo da mediunidade. A ciência também tem que ser utilizada para avaliar o que nós já fazemos. E quase sempre a gente esquece as duas coisas. Eu nem aproveito a ciência para avaliar o que eu faço e nem aproveito para validar o que a gente imagina que pode fazer. Por isso que espiritismo sem ciência não é espiritismo. Assim como
Espiritismo sem registro do que nós fazemos também não é espiritismo. Registrar as nossas reuniões mediúnicas é uma premissa elementar para que a gente possa, com o registro, estarmos submetendo aquele material a uma análise constante. E para que ninguém diga que isso é fala de André Luiz, no livro Desobsessão, procurem na Revista Espírita um artigo chamado Espiritismo sem Espírito, Espiritismo sem Espírito, que é onde Kardec vai dizer que, na falta de médiuns, os grupos devem se organizar no sentido de reler. Olha o que ele fala. Reler e estudar as comunicações anteriores. Agora eu pergunto para vocês, como é que você vai reler uma comunicação anterior e estudar uma comunicação anterior se você não registrou? Infelizmente não vai ser possível. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela participação, pela atenção, né? E a gente espera que possa ter minimamente provocado, né, essa reflexão sobre esse algo tão importante. Tá bom?